Ouça agora a saudação do culto mensal de agradecimento, dedicado aos jovens de 2026, realizado na sede central. Bom dia. Todos estão passando bem? Está tudo bem? Hoje nós estamos realizando esse culto, essa cerimônia, na verdade, antecedendo o culto mensal de gratidão que é realizado no solo sagrado, não é? E talvez algumas pessoas, mudou alguma coisa? O que aconteceu, não é? Então é que esse mês, especialmente, como estamos realizando os preparativos no Guarapiranga, então nós adiamos, deixamos para a segunda semana, segundo domingo do mês, o culto mensal realizado no solo sagrado de Guarapiranga. E antecedemos, para 1º de abril, o culto mensal da sede. E nessa semana, no sábado, domingo, serão realizados os cultos, as cerimônias das nossas igrejas, e unidades, tá bom? E o Jorei Center vai ser depois do culto realizado no solo sagrado. Tá bom, não? Esse mês de abril, especialmente, não é que vai ser assim daqui para frente, não. Só esse mês, tá bom? Entendido? Atípico, não sei se os senhores e senhoras, os jovens e as crianças estão passando bem? Família messiânica que está nos acompanhando pela Isnomê TV, todos também estão bem? Firmes, tranquilos? Realmente, todos os meses nós realizamos o culto mensal e todos os meses nós falamos parabéns pelo culto mensal de agradecimento, não é? É isso mesmo? Por que será que falamos parabéns pelo culto mensal? Deve ter algum motivo, não é? Às vezes falamos as coisas sem pensar muito a respeito, Mas, por exemplo, esse momento do nosso culto mensal, dessa cerimônia, ela é o nosso encontro, É a nossa entrevista com Deus e Messama, Para o mês de abril, Onde nós assim expressamos a nossa gratidão, comunicamos os nossos desafios, as nossas dificuldades, pedimos luz, força, sabedoria para podermos, caminhar no nosso dia a dia. Por isso que é um culto onde as pessoas que participam, que acompanham ou que vão ver depois, são recebem os parabéns de Deus, na verdade, Por estarem aqui, por estarem acompanhando, estarem se dirigindo a Deus e a Messama no Takamahara, que é o Takamahara da sede central, da Igreja Messiânica, Por isso que nós falamos parabéns, felicidades. E também desejamos os parabéns aos aniversariantes do mês de abril. Não precisa ser só do dia 1º de abril. Hoje é dia 1º de abril? Dia 1º de abril é um feriado. É um feriado, não? Não. É o dia da mentira. Olha aí. Então nós estamos dando parabéns ao dia da mentira também, Mas não é só no dia 1º, no mês de abril, Tem algum aniversariante aqui no mês de abril? Não. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, parabéns.
Vocês querem cantar parabéns para eles? Não. A família messiânica também deve ter pessoas, né? Vocês querem cantar parabéns? Não, né? Querem? Então canta, ora. Vamos, canta aí. Parabéns! Hoje eu não cantei não, só eles que cantaram, né? Também agradecemos, parabenizamos o ministro Breno Correia Magalhães e a ministra Mônica Cristina Queiroz Gonçalves, que fizeram, né, representando todos os senhores, fizeram um ofertório de gratidão. Parabéns, parabéns. Levanta um pouquinho. Aqui a gente não sabe se olha para cá ou olha para eles. Para onde é que olha, hein? Olha para frente, para a televisão, para a Isonomê passar na tela, como é que faz? Olha para trás ou olha para frente? Olha para frente, né? Tá bom, parabéns. Então vamos lá. Há pouco ouvimos o ensinamento. Estão lembrados do ensinamento que ouvimos agora? A forte vontade de crescer. Crescer espiritualmente, materialmente, mais o que? Emocionalmente, crescer todos os sentimentos, seria isso? E Meisama ele deixa bem claro que a vontade é imprescindível. A vontade é invisível, não é? É visível? Ela é visível quando ela se manifesta, né? Mas é invisível. Quem tem essa forte vontade de crescer, por favor, levante a mão. Quem não está com vontade de crescer, por favor, permaneça como está. É porque se não tem vontade, a gente não consegue nem se mexer, né? Não é? E essa vontade é imprescindível ao desenvolvimento humano. Ou seja, o invisível, que é a vontade, não é? Ela promove a ação. Ela que impulsiona a gente, né? E essa ação é que é visível. A ação que é visível. Ou seja, podemos dizer que esse ensinamento, ele inclui muitas coisas, sabe? Mas eu acho que ele representa muito bem o ensinamento, o que Meisama fala, que o espírito precede a matéria, né? O espírito, né? E esse ensinamento, se trabalharmos bem ele no nosso dia a dia, nós vamos conseguir compreender, né, essa lei. Essa lei do espírito precede a matéria. Porque tudo está atrelado a essa lei. Tudo. E no ensinamento, ainda Meisama fala, o mais importante de tudo, olha só, o mais importante de tudo é a forte vontade de progredir. A firme decisão de crescer. De crescer. Ele continua falando que o pensamento, quando nós ficamos desanimados, né? Nós começamos a pensar que não sou capaz. Esse tipo de pensamento é o mais prejudicial de todos. Por isso que às vezes, né,
quando no trabalho de expansão, de difusão, Mesama falava para as pessoas virem à igreja, virem receber Jorei, virem dedicar, mesmo que estejam atravessando dificuldades, né? Não consigam, né? Ele fala assim mesmo, hoje é difícil falar essas coisas, mas que estejam assim, venham se arrastando. Vocês sabem o que é se arrastar, não? Como é que é? Né? Mas vá lá, procure Deus, procure receber a luz divina, procure o Takamahara, recorra a Deus. Esse que é o significado, sabe? Porque às vezes nós temos muitas coisas para fazer e acabamos deixando essa procura a Deus, essa procura ao Takamahara para se tiver tempo. Isso aí que é o que Mesama está falando, sabe? Porque ele fala assim, da nossa postura, né? Ele também diz que ele é um ser humano. Eu também sou um ser humano. Se as outras pessoas conseguem, eu também consigo. Então ele via pessoas que estão conseguindo e ele fala, poxa, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Né? Basta eu ter a vontade de me mexer. Né? Isso deixa bem claro, né, o quanto a decisão do ser humano é importante em tudo que ele faz durante a sua trajetória de vida. Né? Ele continua falando, aqueles que possuem uma forte determinação para realizar seus trabalhos, né? Forte determinação para realizar seus trabalhos, as coisas que são da sua competência, da sua responsabilidade, qualquer coisa, né? Que está sobre a sua guarda, mesmo incorrendo em fracasso ou sendo ridicularizados pelos outros, com certeza, né? Essas pessoas que continuam se empenhando, com certeza vão se desenvolver, né? E realmente, né? Quando decidimos fazer algo, porque decidimos, eu sempre falo uma outra palavra, né? Que é você cismar. Vocês cismam muito, não? Cismam com alguma coisa? Cismado com isso. Eu vou fazer, né? Aí consegue, né? Se você não está determinado, não decidiu, não está cismado com aquilo, você não consegue. Mas ele também fala, por um lado, né, que a determinação, né, é importante, mas que há por exemplo, quando você fala determinação e também a gente às vezes associa determinação com apego, né? Porque Mesama fala que não é bom não ter apego, não é isso? Desapegar. Então às vezes a gente fica naquela, será que eu estou determinado ou eu estou apegado, né? Não é? Vocês têm essa situação assim que acontece? Porque o apego existe, né? Mas eu queria perguntar a vocês se consideram pessoas determinadas ou apegadas? Ninguém gosta de ser chamado de apegado, gosta? Não gosta, não? Você é muito apegado. Que? Eu? Né? É difícil, ó, você ouvir essa palavra, não é? Desapega. Mas eu não estou apegado. Então deixa para o outro. Mas eu preciso. É assim, rapaz. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar bem, né? Como identificar isso, sabe? Aí depois Mesama fala assim, para esclarecer essa nossa dúvida, né, entre apego e determinação, né? Ele fala que é importante renunciar às coisas ruins, coisas que não são boas e você sabe.
que não é boa, né? E por outro lado, não desistir do que é bom. Porque a gente sabe as duas coisas, né? Para cada um. Cada um tem a sua, né? Seu parâmetro, não sei o que é bom, o que é ruim, né? Então esse aspecto é que nós precisamos nos conscientizar cada vez mais, né? Esse aspecto, né, é aquele assim que para renunciarmos ao que é ruim e não desistir do que é bom, é uma tarefa difícil, hein? Vocês conseguem renunciar ao que é ruim e não desistir do que é bom? Como é que vocês fazem? Eu pego aquela flor, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Eu vou até, né? Brincadeira. Mas eu acho que para, assim, nos conduzir nessa tarefa de distinguir as coisas, né? É importante termos a forte convicção e consciência da existência de Deus. Essa consciência da existência de Deus é, assim, imprescindível. É onde tudo se torna compreensível, entendeu? Fecha as nossas dúvidas, conclui, né? Nos esclarece, né? A existência de Deus, do mundo espiritual. A existência do mundo espiritual, que não é só o que nós estamos vendo. Existe alguma coisa, não é? Muito forte, muito importante, que é invisível. E também, né, a existência das leis divinas, que comandam tudo. O universo comanda a gente, tudo. Todos nós estamos sob, né? A direção das leis divinas. Isso envolve tudo, trabalho, saúde, tudo, família, tudo, né? Então, gostaria de, assim, que pensássemos, sabe, sobre o que o Meixo Sama nos ensinou. O Meixo Sama nos ensinou, assim, que para acreditarmos, né, nos mostrou a existência do mundo espiritual, acreditar na existência de Deus e compreender, se conscientizar da nossa missão como seres humanos, né? E qual é a missão do ser humano? É construir, concretizar a vontade de Deus, que é construir o paraíso terrestre, né? Um mundo pleno de verdade, né? Verdade, bem e belo. Saúde, prosperidade e paz. É o mundo dos felizes. Vocês estão felizes já? Não? Mais ou menos? De 1 a 10, como é que está a nossa felicidade, hein? Vocês não pensam isso não, é? Qual é a pontuação? Quem está até 5, por favor, levanta o braço. Oh, quem está até 7,5? Quem está até 10? Olha, caramba! O Meixo Sama, ele afirmou isso, né? É o mundo dos felizes. Eu fico pensando assim, sabe? Por que será que Deus escolheu o Meixo Sama para revelar a ele a transição da era da noite para a era do dia, a construção do paraíso terrestre? Por que será? Por que Deus escolheu o Meixo Sama, né? Vocês pensaram alguma vez a respeito disso, não? Vamos pensar. Por que será que Meixo Sama foi o escolhido? Por que Deus não me escolheu? Poxa, eu estou mais bem preparado, não sei o quê. Por que Deus foi escolher Meixo Sama? Eu não sei, eu fico pensando, sabe? Mas esse ensinamento, onde Meixo Sama fala da vontade de crescer, ele retrata muito a vida dele, né?
que ele, no início, quando jovem, criança, ele passou por muitas dificuldades, saúde, não é? Problemas financeiros, tudo, não é? Mas ele tinha essa vontade, como é que fala, intensa, de desejar a felicidade das pessoas. Ele fala, não é? Ele queria sempre estar fazendo alguma coisa para o bem das pessoas. Ele não conseguia, como nós falamos, né, se conter, se segurar, ficar quieto. Ele ia ajudar as pessoas, né? Então, acho que isso foi um dos motivos que Deus concedeu a Meishu Sama as revelações, não é? Ou seja, Deus sabe escolher, assim como escolheu todos nós aqui, não é? Porque já pensou se Deus revelasse o plano dele para uma pessoa que não tem essa vontade de fazer? Já me imaginaram como seria? Recebi a revelação. E agora? Eu não sei, não será que isso vai dar certo? É muito complicado isso. Como eu vou fazer? E não sei o quê. E Meishu Sama, acredito eu, que ele recebeu, colocou logo em prática. E comprovou. E tomou a decisão de seguir a vontade de Deus. Essa forte vontade de Meishu Sama é que eu acho que movimentou, não é, a vontade de Deus aqui no nosso plano físico, visível, né? Lógico, Meishu Sama, ele passou muitas dificuldades, mas essa vontade de concretizar a vontade de Deus é que eu acho que impulsionou. E graças a essa vontade, nós estamos aqui, né? Por isso que é importante colocarmos, né? Colocarmos na prática o que Meishu Sama colocou e confirmar se realmente é possível construir o paraíso ou não. Tá bom? Mas para colocar, aprofundarmos essa ideia, é preciso cada vez mais nos sintonizarmos com alguma coisa. Nós vamos nos sintonizar com o quê? Não é? Com a minha vontade? Eu acredito que Meishu Sama nos deixou muito claro que precisamos nos sintonizar com a vontade de Deus. Né? Você se colocar nessa atmosfera, sintonizar, para receber jurei, para ministrar jurei, para dedicar, né? Você vai ao Takamahara, vai à igreja, então você vai sintonizar com essa atmosfera espiritual, da cerimônia, do culto, das atividades, né? Porque tudo isso é que vai fortalecer a nossa gratidão, o altruísmo, a paixão. Vocês são apaixonados, não? Quem está apaixonado aqui, por favor? Tem pouca gente apaixonada, né? Paixão, sentir paixão. Paixão é apaixonado, né? Vamos perguntar outra vez. Vocês estão apaixonados? Não precisa nem perguntar, não. Mas tem que perguntar, estão apaixonados? Sim. Por quem? Por quê? Mas é apaixonado pela vida, não é? Apaixonado por fazer alguma coisa, não é? Essa vontade, determinação, resiliência. Quem é resiliente aqui, hein? Todos esses sentimentos é que eu acredito que a fé messiânica, os ensinamentos de Meishu Sama, nos ajudam a potencializar. Isso é muito importante para nós agirmos, atuarmos como Meishu Sama fala mesmo, obras de arte, obras-primas da criação. E isso é que traz alegria, felicidade, força, né? E esse sentimento é que nos ajuda a despertar todo dia pela manhã. Quem já acordou aqui, por favor, levanta a mão. Quem ainda está na transição?
Porque às vezes o corpo é tão acostumado que ele levanta sozinho e vai, né? E você fica lá, não é? Parece brincadeira, mas a gente não fala, puxa vida, queria ficar mais um pouquinho lá na cama, né? Não é mesmo? Mas é importante manter, e o grande desafio do ser humano é realmente esse, manter esse sentimento de desejar crescer, de desejar ser útil, né? De encontrar o real significado de sua existência. Porque sem compreender a vontade de Deus e a nossa missão, às vezes acabamos perdendo as forças, ficando desanimado, porque se você não encontrar um significado para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Por isso que Meisama ele nos fala sobre cuidar de alguém. É a coisa que dá mais trabalho, é cuidar de alguém, não é? Mas é a coisa mais gratificante. É o que te dá força. É o que te deixa assim, atento, né? Sabe? Com a percepção ligada. Tá bom? Quem é que está cuidando de alguém aqui, hein? Dá muito trabalho, não? É gratificante? Ou dá só trabalho? Os dois, né? Vocês sabiam que a pessoa que mais te dá trabalho é a pessoa que você mais lembra? Não é? Verdade. Às vezes você lembra para esquecer. Não é? Quando você quer esquecer dela, toda hora tu lembra dela. Não é mesmo? Os filhos que dão mais trabalho nunca são esquecidos, sabia? Quem não dá trabalho, às vezes fica lá, você nem nota. Vocês dão muito trabalho, não? Quem dá muito trabalho aqui para os outros? Não dá, não, é? Hoje, né, nós ouvimos a experiência de fé do Gabriel. O Gabriel, a experiência dele ilustra bem a transformação que ocorreu quando a luz de Deus atuou na vida dele, né? E ele fala que o mundo espiritual possibilitou o pai, né, a conhecer o Jorei. E eles residiam lá em Guarapiranga. 20 anos que ele estava residindo lá, né? Ele recebeu o Jorei, saiu da depressão. Aí a mãe, né? A mãe é fogo, né? A mãe, ela fala papo reto, né, não? Ela falou, você vivenciou um milagre ao sair da escuridão. Outras palavras, né? Agora você precisa fazer pelos outros o que fizeram por você. E ele tomou a decisão de receber o Hikari e iniciou uma transição maravilhosa. É jovem, tem 27 anos, né? Mas já se formou, conseguiu seu diploma na OAB, né? Vem aqui, Gabriel, fala um pouquinho com a gente aqui, cara. Olha só. Obrigado. Você estava muito nervoso falando, né? Fala um pouquinho aí o que você não colocou na experiência, mas como é que foi essa decisão? Né? Foi um caminho muito tortuoso no início, com a depressão. Eu precisei muito da ajuda. Eu acho que eu causei muito trabalho, né? Eu precisei de muita ajuda dos meus pais. E aí, meu pai, minha mãe, as avós me ajudaram muito com a depressão. Aí depois, reprovando na OAB, não foi fácil. Depois de 9 vezes, e a minha namorada sempre me apoiando. 9 vezes, cara? Assim, foi realmente difícil. Mas é o que eu sempre penso. Se ainda não deu certo, que ainda não chegou no fim. E se a gente acredita que, como eu hoje tenho fé, que Deus e Meishu Sama pode estar nos ajudando, como me ajudou, o nosso caminho fica muito mais fácil, né? 9 vezes? 9 vezes. E tu não desistiu? Olha, pensei alguns momentos, mas aí puxaram minha orelha, minha namorada logo ali puxou minha orelha e... Cadê minha namorada? Minha namorada tem, não?
Por favor, levanta aí a Bianca, né? Isso, Bianca. Bianca, levanta aí minha namorada, opa. E a minha avó também tá aí, né? Tá ali minha atrás. Avó, olha aí, levanta minha avó. Opa, vamos lá, opa. Parabéns. E minha mãe ali. Aí a minha mãe. Ó, tá todo mundo aí, parabéns. Parabéns, né? Nunca podemos desistir, né, amigo? É isso aí. Você sabia que a sua avó levantou a mão ali com 10 de felicidade? 10? É. Coisa boa, coisa boa. Tá feliz aqui? Muito obrigado, viu? Tá bom, obrigado, né? Muito obrigado. Força aí, hein? Força. Obrigado, parabéns. 9 vezes, hein? Eu conheço algumas pessoas também que se formaram, fizeram a prova da OAB, que é muito difícil, e muita gente desiste, né? É bom essa experiência do Gabriel ser lida aí pelos jovens advogados, né? Que fazem 1, 2 vezes, desiste, né? Para mandar brasa, né? Mas não é só isso que a gente tem que ser persistente, não, sabe? Nós também precisamos ler bem, que Meisama fala muito da importância da alimentação rica em energia espiritual. Vocês já ouviram esse ensinamento? Rica em energia espiritual. Da importância de não ingerir alimentos produzidos com agrotóxicos ou que contenham aditivos químicos artificiais. Qual será a razão, né? Qual é o propósito de não ingerir substâncias tóxicas, químicas, artificiais? Por que Meixo Sama escreveu tanto sobre isso, né? Às vezes nós falamos, a pessoa acha que você está, falando, criticando a alimentação dela. Mas é o que Meixo Sama falou, sabe? Por outro lado, essas substâncias, elas às vezes deixam os alimentos mais apetitosos, né? Mais duradouros, de fácil preparo, não é? Vocês não gostam, não? Tem uns negócios aí que a gente come que é gostoso, né? Mas você vê que tem muito produto que não é bom para a saúde, né? Ou então a gente come menos, ou muda, não é? Porque tem que cuidar da saúde. Então essas coisas que, à medida que tomamos conhecimento dos ensinamentos de Meixo Sama, que nos foram revelados por Deus, tomamos conhecimento de que essas coisas são prejudiciais à saúde. Então precisamos ganhar força para renunciar, né, a essas coisas que prejudicam a nossa saúde. E ao contrário, estimular o que é bom, não é? Por esse motivo, eu acho fundamental entender que até nos alimentos a lei espírito precede a matéria está presente, né? E cabe a nós essa decisão, essa vontade de ganhar saúde. Quem quer ganhar saúde aqui? Quem tanto faz ganhar ou não ganhar, tudo bem. Ninguém, né? Todo mundo quer ganhar saúde, não é isso? É isso mesmo, não? Sim. Fala. Sim. Quem quer ganhar saúde aqui? Sim. Quem tanto faz, perder ou ganhar não tem muita importância. Quem acha que tanto faz? Ninguém, né? Quem quer ganhar saúde? Tá fraco, né? Quem quer ganhar saúde? Quer mesmo ou não quer? Tem que se expressar, não é? E essa vontade de ganhar saúde e melhorar o estilo de vida, nós precisamos ter, senão nós não vamos progredir, entendeu? E essa decisão sempre parte do espírito, da vontade. Não adianta você achar que alguém vai te convencer a não fazer, a não comer aquilo, ou não fazer, ou fazer assim. É você que tem que tomar a decisão. Você ganha conhecimento, informação,
Mas aí vem a sua vontade, a sua decisão. Tá bom? A conversa tá boa? Sim. É porque a purificação está muito intensa, viu? A purificação está muito intensa e a gente tem que estar ciente disso. E você que tem que ter a vontade de se melhorar, de crescer, de evoluir. Senão não vai, não. Não consegue. Tá bom? E nesse sentido, seguindo os passos de Meisama, e para tomarmos essa decisão de viver em sintonia com a era do dia, né? Cultivando a forte vontade de crescer, de progredir, de corrigir, né? Nossos pensamentos e ações, buscando nos aperfeiçoar. E para tanto, eu gostaria de sugerir a todos, né? Ensinamentos para nos prepararmos no dia a dia. Pode ser? Hoje vai ser 30 ensinamentos, tá bom? Brincadeira. Então nós vamos ler esse mês, né? Aura e ondas espirituais. Aura e ondas espirituais. A Terceira Guerra Mundial pode ser evitada. A Terceira Guerra Mundial, isso que o Meisama falava lá atrás, né? Aí fala, não seja acomodado, olha aí. Não seja acomodado. Pessoa simpática. Quem é simpático aqui, por favor? Quem se acha simpático? É difícil, né? Quem se acha... Qual é o contrário de simpático? Quem se acha no meio dos dois? Ora é simpático, ora é antipático, né? Quem se acha antipático? Só eu, cara. É interessante, né? Por que Meisama fica falando para corrigirmos essas coisas, né? Ser uma pessoa simpática, gentil, bondosa, altruísta. Por que será, né? Porque isso está diretamente ligado à sua felicidade, é só isso. E as pessoas que têm essa vontade de ser simpático, né? Quando você chega para encontrar com alguém, você fala, eu sou simpático, né? Fala assim, não. Oi, como é que vai você, né? Olha, não briga comigo porque eu fico chateado. Como é que é, né? Vocês gostam das pessoas, não? Mais ou menos? Se alguém chegar de repente perto de você, você consegue falar bom dia? Seja bem-vindo. Que bom encontrar com você. É um treinamento, viu? Não é fácil, talvez, né? Então, desejo também que todos os messiânicos, viu? Todos os messiânicos estendam a mão para canalizar a luz divina. Precisamos, mais do que nunca, da canalização da luz divina. Tanto para canalizar como para receber, né? As pessoas que estão precisando encontrar com o Meisama estão nos aguardando em algum lugar, em algum momento, sabe? Não se esqueçam que realmente vocês foram assim presenteados, né? Com essa grande permissão de canalizar a luz divina para purificar as nuvens espirituais, suas e das pessoas que estão sendo conduzidas por Meisama para participarem desse grande movimento de construção do paraíso terrestre. Então, que iluminados por Deus e seguindo os passos de Meisama, todos nós, todos vocês, todos nós, né, possamos encaminhar e ajudar muitas pessoas a concretizar a saúde, a prosperidade e a paz em suas vidas. E vamos nos preparar para o culto dos jovens, no dia 12. Quem vai participar dos jovens? A idade é até 20 anos, 25 que foi. É até 25, é. Tá bom, gente, obrigado, né? Tenha um excelente mês, né? Vamos realmente cada vez mais intensificar as nossas práticas messiânicas.
E quem está purificando, por favor, vá à igreja. Se dirija ao Takamahara, peça Jorei, receba Jorei, né? Passe o dia lá, leve a sua comidinha, marmita ou sanduíche, fique lá recebendo Jorei, pedindo às pessoas, dedica, leia o ensinamento, porque às vezes você está em casa purificando, você não consegue fazer, e ainda fica sofrendo. Peça a alguém, peça algum conhecido, algum amigo, fala com o ministro, fala para o ministro resolver isso. Aí o ministro vai pedir para alguém. Vocês gostam de falar com o ministro, não? Sim. Também não gosto muito, não, mas é importante. Sabe? Que o ministro sempre fala a mesma coisa, né? Sempre fala para nós dedicarmos, receber Jorei, não sei o quê, não é? E está sempre atarefado. Mas é importante pedir essa ajuda ao ministro, aos seus, assistentes, né? Como eu posso fazer para estar na igreja recebendo Jorei, recebendo a luz de Deus, purificando essas nuvens? Que todo o sofrimento que nós estamos passando, ou dificuldades, ou alegrias, tudo é o resultado das nuvens espirituais. A origem é a nuvem espiritual. Vamos associar isso, sabe? Não fica reclamando do joelho, nem do pé, nem da coluna, nem do ombro, da cabeça, dos outros. Não adianta reclamar que não vai passar. Isso aí, a origem de todo esse sofrimento, saúde, pobreza e conflito, é as nuvens espirituais acumuladas no nosso espírito, em torno, que envolve o nosso espírito, a nossa alma. Eu não vejo, mas tem. Sabe? Então é importante entender esse mecanismo de purificação que causa essas dificuldades. Tá bom? Aí o mundo espiritual está chamando alguém aí, né? Está na hora, entendeu? Então, em vez de reclamar, agradeça. Tá bom? Vamos associar isso bem para dedicarmos, sabe? Porque precisa encontrar um motivo para ir à igreja, uma coisa. O que eu vou fazer lá? Eu não vou lá só para bater papo, para ver alguém, não. Eu vou lá para purificar essas nuvens espirituais que estão acumuladas pelas nossas ações. Não adianta ficar colocando a culpa nos antepassados também. Sabe? Não adianta. Você vai lá dedicar com todo mundo. Leva as nuvens lá para a igreja e deixa lá. Quando você fala para a pessoa entregar nas mãos de Deus, todo mundo entrega. Entendi, é bom, eu entrego sim. Mas na hora de ir embora, pega de volta e vai tentar resolver. É difícil deixar nas mãos de Deus. Entregar até consegue, primeiro passo. Mas você realmente deixar nas mãos de Deus e dedicar, não é? Purificar essas nuvens espirituais através do recebimento da luz divina, do Jorei, da dedicação no solo, do seu donativo, de encaminhar pessoas. Isso é que a gente tem que entender. E aceitar e praticar. Entender, consegue, mas precisa praticar. Tá bom? Já foram embora? Estão aí? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Fala aí, levanta aí, por favor, fala que tá bom, levanta e fala que tá bom. Fala, levanta, isso. Tá bom? Isso aí, ótimo, parabéns. Vamos lá, né? Vamos despertar o espírito, tá bom? Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.